Bom dia, meus amados, a minha saudação a você em nome de Jesus. Hoje é 4 de abril de 2024, quinta-feira. Vamos continuar aqui meditando na palavra de Deus. Estamos vendo aqui o capítulo 15 de 1 Coríntios. O nosso texto hoje é os versículos 53 ao 56. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Amém? O contexto de capítulo 15 de 1 Coríntios é onde Paulo está expondo sobre a ressurreição de Cristo, e essa ressurreição garante a ressurreição dos que morrem crendo em Cristo para uma vida eterna com Ele. Vamos aqui ao texto. Versículo 53 começa assim: porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade. Paulo começou lá no versículo 51, dizendo que eu vos digo um mistério. É o mistério de como vai acontecer a ressurreição. Já falamos ontem primeiro como é que os corpos vão acontecer, e aqui a continuidade do mistério que Paulo agora já está revelado, dizendo que esse corpo corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. Quando é que isso vai acontecer? Paulo aqui destaca a natureza terrena, que é corruptível. Naturalmente, o ser humano caído, desde a queda de Adão, ele está sujeito à corrupção, ao pecado, é um ser corruptível. Mas está afirmando pela palavra de Deus que na ressurreição, na vinda de Cristo, esse ser corruptível será transformado em um ser incorruptível. Amém? Portanto, será aí trocada essa natureza carnal, mortal, finita, pela natureza imortal, incorruptível e infinita. Amém? Eterna, portanto. E o texto vai continuar dizendo assim: que o corpo mortal se reviste de imortalidade. Pronto. Na ressurreição, esse corpo mortal passará a ser imortal. É o mistério que Paulo está nos revelando, nos ensinando. Portanto, a morte vai deixar de existir na ressurreição, quando a igreja ressuscitar ali para subir com Jesus. É claro que aí tem um espaço, a morte deve existir lá no final, já expliquei isso a você. Mas o fato é que para o corpo incorruptível, a morte já deixou de existir. Para o corpo imortal, a morte já deixou de existir. Esses têm a vida eterna, é a primeira ressurreição. Vou explicar isso depois. Versículo 54 diz assim: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, aí ele vai dizer: então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Ou seja, Paulo ele reitera e faz essa afirmação dos versículos anteriores, que quando isso aqui se revestir de imortalidade, de incorruptibilidade, que se tornar eterno, aí ele vai estar dizendo que vai se cumprir a palavra que diz lá no Velho Testamento, já que a morte ela vai ser destruída totalmente. Então, aqui está dizendo: tragada foi a morte pela vitória. Ora, a morte, ele é o último inimigo de Deus a ser derrotado. Está lá em Apocalipse capítulo 20, do versículo, se eu não estou bem certo agora do texto, mas eu já falei sobre ele aqui, mas é capítulo 20, a morte vai estar sendo derrotada, destruída totalmente, deixará de existir. Portanto, para esses corpos ressuscitados, já imortalizados, a morte já deixou de existir. Amém? O versículo, assim, a vitória de Cristo ela foi providenciada na cruz, a gente precisa saber disso, saber e crer. Não é só saber. Até o Satanás sabe, ele perdeu na cruz, ele sabe. Aí você diz: eu sei, mas tem que crer. Crer. Parece um grilo, né? Crer. Mas é crer e obedecer a Cristo, fazer o que ele mandou. Tá certo? Então a morte ela é o último inimigo de Deus a ser derrotado. Essa é a vitória de Cristo que foi providenciada na cruz. Versículo 55 diz assim: onde está a morte, a tua vitória? Ou seja, a morte que ainda hoje reina, mata as pessoas por uma permissão de Deus, desde Adão
A morte entrou no mundo porque o pecado entrou no mundo, o ser humano passou a ser mortal. E aí Paulo está dizendo assim, onde está a morte, a tua vitória? Ou seja, a tua vitória cessou, Cristo já venceu. Você precisa saber disso e crer nisso. Cristo venceu na cruz, é a vitória na cruz. A nossa vitória começa na cruz. É claro que ela começa no céu, que Deus já ordenou o nascimento de Cristo, todo esse processo, mas na cruz é o veredito final da vitória de Cristo. Ele diz, tudo está consumado, quando ele morre, está consumado. Portanto, Paulo aqui está dizendo, onde está a morte, a tua vitória, porque a ressurreição de Cristo é a vitória sobre a morte, e essa morte também é vencida com relação aos que creem em Cristo, quando ressuscitarem terão corpos imortais e incorruptíveis. Amém? O texto vai continuar dizendo, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Assim, o aguilhão, ele é um termo comum usado naquele contexto, assim, comparado como se fosse a picada de uma abelha, a picada de um inseto, vou comparar assim, ou como aí uma espécie de ferrão colocado. Aqui no Nordeste a gente usava muito isso para tanger os bois, puxando o arado, um prego na ponta de uma vara, você cutucava o boi ali para ele andar. É mais ou menos isso, o aguilhão da morte para o cristão. É como se fosse uma cutucada leve dessa, porque o cristão sabe que tem a vida eterna, tá certo? Portanto, naquele contexto era utilizado isso, aí Paulo usa essa linguagem contextualizada, que é contextualizada ainda para nós aqui, para se comparar da morte para quem crê, como se fosse apenas uma picada aí de abelha, que é uma dorzinha simples, não é tanta coisa não, porque o crente já sabe que tem a vida eterna, já venceu a morte, o aguilhão da morte. Aí entender essa verdade, isso é muito gracioso. Portanto, o genuíno crente, ele sabe disso. Isso é como uma simples picada de abelha aí. É uma coisa simples com relação à morte, para quem crê. Essa verdade, não estou dizendo que a morte não doa, não tem aquela dor da alma, tá ali se separando e tal. Tem, mas para quem tem a convicção de fé, ela não tem tanto esse peso, não faz sentido nenhum, por causa da nossa convicção da vitória em Cristo Jesus. Amém? Isso também vale para a morte tanto eterna como para a morte física, tá certo? A morte física vai acontecer para todos nós. Com relação à morte física, o aguilhão da morte é insignificante para quem crê, tá certo? E o texto vai continuar dizendo no versículo 56, o aguilhão da morte é o pecado. Portanto, Paulo vai dizer assim, o aguilhão não é nem essa dorzinha que você sente aí não, é o pecado. Esse é o aguilhão da morte, é o pecado, é a queda de Adão. E por causa do pecado original de Adão e Eva, que caíram, então a morte tem esse direito sobre a vida humana. E todo ser humano, entenda isso, todo ser humano, crentes ou não em Jesus Cristo, passarão pela morte. A diferença para o que tem a convicção da fé em Cristo é que sabe que já venceu a morte em Cristo por causa da morte e ressurreição de Cristo. Assim como ele ressuscitou, o que crê será ressuscitado, imortalizado e incorruptível, e tornar-se incorruptível, tá certo? Porque aquele que é eterno não pode ser corrupto, tá certo? Deus não é corrupto. Eterno do lado de Deus, tá certo? Amém? Então, o aguilhão da morte é o pecado original de Adão. Por isso é que vamos passar pela morte. Fique com raiva de Adão, não. Você peca tanto quanto ele quando nega Jesus hoje, tá certo? Amém? Então, vamos lá, o versículo 56 vai dizer, e a força do pecado é a lei. Ora, não existe crime, não existe erro, se não tiver uma lei que diga que aquilo é pecado, que aquilo é erro. A não ser com o Alexandre de Moraes, que ele inventa mentiras e usurpa a lei e cria a sua própria lei e vai fazendo assim. Mas a condição normal não existe crime se não existe lei anteriormente que define esse crime, tá certo? Então, a força do pecado é a lei, ou seja, a lei define o pecado. A lei vai dizer o que é pecado e a Bíblia diz claramente o que é pecado. E no caso aqui, com relação à morte eterna, a separação eterna de Cristo, o pecado é não crer em Cristo. E a Bíblia vai explicar isso claramente. Existem vários outros pecados que a Bíblia também ensina. Portanto, a lei está lá dizendo. Quem não tem essa fé, quem não entende a justificação pela fé, no Antigo Testamento era por sangue de animais,
no Novo Testamento, é com o sangue do Cordeiro Eterno, que é Jesus Cristo. A lei define. Portanto, a força do pecado é a lei. E o aguilhão da morte é o pecado, esse pecado de não crer em Cristo. Aí, quando você morre, está morto, tanto fisicamente como eternamente, separação eterna de Deus. Amém? Assim, a vinda de Cristo é como um processo judiciário, tá certo? Ele é juiz. Cristo é juiz. Ele veio como cordeiro, agora ele vai vir como juiz. Portanto, o processo judiciário começou a ser colocado lá na cruz, né? Então, o pecado já foi justificado. Aquilo que a lei condenava está justificado em Cristo por essa fé. Por isso é que nós estamos anunciando essa palavra, falando essa palavra para você. Paulo teve esse entendimento tão gracioso através da revelação do Evangelho, que Jesus ensina sobre isso. Ele diz que eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem crê em mim nunca morrerá. Ou seja, esteja morto, viverá eternamente. É essa condição graciosa que a Bíblia nos ensina. Amém? Portanto, amados, assim, o genuíno cristão, ele tem essa convicção, ele tem esse conhecimento, ele sabe que a nossa vitória começa na cruz de Cristo, tá certo? Para alguns, a vitória parece que termina na cruz. Cristo ainda está morto. Não, ele ressuscitou. Para quem crê em Cristo de verdade, a vitória começa na cruz, porque ele é o sacrifício e ressuscita ao terceiro dia. Portanto, a ressurreição de Cristo, que Paulo está dizendo, ele começa dizendo no versículo 21, como se fosse um mistério, ele está revelando esse mistério. É o mistério da ressurreição. Assim como Cristo ressuscitou, o que vive e crer nele, morre crendo nele, será ressuscitado, receberá um corpo imortal, incorruptível e eterno. Amém? Deixa eu concluir aqui lendo Mateus capítulo 10, versículo 33, que diz assim: mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está no céu. Esse é o pecado de negar Cristo. Quer ter direito à vida eterna com Deus depois que você morrer? Ressuscitar e receber um corpo glorioso, incorruptível e imortal? Está aqui. É confessar a Cristo como Senhor e Salvador. Porque Cristo está afirmando no Mateus capítulo 10, versículo 33. Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai, que está no céu. E a sequência desse texto vai dizer: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai, que está no céu. Amém, querido? Portanto, a ressurreição para a eternidade com Deus, ela é garantida na cruz, pela fé em Cristo, no seu sacrifício, que nos justifica diante de Deus. Que Deus te abençoe, te dê uma boa quinta-feira e você possa firmar a sua fé em Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Amém.